Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Ecologia. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre os desequilíbrios ecológicos, mais especificamente os desequilíbrios que atingem o solo, ok? Então vamos lá. A presença no solo de elementos químicos em excesso, como o lixo que o homem produz, pode afetar diretamente os seres vivos e interfere na cadeia alimentar. Então, essa aula, a gente vê um pouquinho de química, a gente vê um pouquinho de geografia, a gente vê um pouquinho de biologia, né? Então, vou enfatizar para vocês a problemática da poluição, principalmente com relação aos seres vivos, ok? E com relação aos seres vivos, a gente sempre vai pensar em cadeia alimentar, interferência na cadeia alimentar. A origem da poluição do solo, ela pode estar na ação agrícola, urbana ou mineradora. Então, se a gente tiver uma poluição de origem agrícola, seria devido ao uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes, técnicas rudimentares de produção também pode acabar interferindo na poluição do solo, como queima da vegetação antes do plantio, por exemplo. Com relação ao desequilíbrio urbano, a gente tem os aterros e outras instalações de tratamento e disposição de resíduos, que a gente sabe que ainda é muito precário, né? Eu vou falar da problemática do lixo, mas até hoje, né? Ainda hoje, a gente tem grandes problemas, um enfrentamento muito grande do que fazer com a quantidade de lixo que a gente produz, né? E a quantidade de lixo que a gente produz não é saudável, a gente não sabe o que fazer e a gente produz em excesso. Então, a questão urbana, dentro do desequilíbrio ecológico do solo, tem a ver com essa quantidade, né, de produção de lixo e o que fazer. E a mineradora, cujo lançamento de produtos tóxicos no solo, como, por exemplo, o mercúrio, que é utilizado muito na separação do ouro, pode acabar tornando, né, o mesmo estéril e sujeito à ação de agentes físicos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo dessa videoaula. Vou começar falando para vocês, então, da lixiviação. O que acontece? O que é a lixiviação? É a lavagem superficial do solo, onde se encontram os nutrientes e isso vai acabar empobrecendo esse solo. No Brasil, o escoamento superficial da água é o principal agente que leva à erosão. Para combater essa erosão superficial, é necessário manter o solo recoberto por uma vegetação, né? A gente sabe que existem alguns vegetais que são próprios para trazer determinados nutrientes ao solo, por exemplo, leguminosas, né? A gente já viu numa videoaula em que a gente conversa sobre ciclos biogeoquímicos do nitrogênio. A gente sabe que é uma vegetação importante para enriquecer novamente, trazer novamente nitrogênio ao solo, né? Esse é só um exemplo. Mas para combater essa erosão é necessário manter o solo então recoberto por vegetação ou quebrar a velocidade do escoamento da água, utilizando técnicas de cultivos em curvas de nível. A gente tem também o assoreamento, né? Que seria o quê? Depósito de sedimentos causados pelo processo erosivo, originado pela água, vento e processos químicos, antrópicos e físicos que degradam os solos e rochas. Então, quer dizer, pode ser um processo natural ou pode ser um processo acelerado pelo homem. E isso vai formar sedimentos que vão ser transportados. Outro problema, né? A gente vem falando bastante para vocês, tanto dentro da lixiviação quanto do assoreamento, sobre a erosão. Mas o que seria essa erosão em si? É um processo natural de desagregação, decomposição, transporte e deposição de materiais de rochas e solo. Esse processo, né, de desagregação e essa remoção de partículas do solo ou fragmentos de rocha pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelos ou organismos, vai levar ao que a gente chama então de erosão desse solo, desgaste desse solo, né? Como a gente pode observar aqui nessa imagem, um solo bastante prejudicado. Quais são os efeitos dessa erosão?
Ao perder a cobertura vegetal de um solo, ele perde também a sua consistência, pois a água que antes era absorvida pelas raízes das árvores e plantas, ela passa a se infiltrar. E essa infiltração, ela pode causar a sua instabilidade e aí a erosão. O homem, através da atividade mineradora ou de alteração ambiental, como construção de túneis, estradas e outros, ele vai contribuir então drasticamente para os seus efeitos. Então, dentre as principais causas, a gente pode citar o desmatamento, que a gente vê muito comum, né? Queimadas, exploração excessiva do solo e, como eu disse para vocês anteriormente, a lixiviação. Quais são os efeitos dessa erosão, né? Ela vai gerar alterações de relevo, pode gerar uma remoção, então, como já havia falado anteriormente, da camada superficial de nutrientes, né? E pode gerar uma infertilidade desse solo devido a essa remoção. O assoreamento dos rios, que a gente já comentou aqui, inundações e alterações de cursos de água, além da degradação de paisagens. Como que a gente pode impedir ou retardar essa erosão? Quais são as práticas que hoje são utilizadas, né, para a gente tentar evitar esse fenômeno no solo? O uso de curva de níveis em áreas mais íngremes de terrenos agricultáveis, né? Então você vai fazendo diferentes níveis ali naquele solo para evitar que você desgaste sempre aquela mesma superfície. O terraceamento, né, que são cortes nas vertentes das montanhas, formando degraus. Então, aqui é um exemplo, né, mais ou menos, tanto da curva, poderia ser representado tanto como essa curva de níveis, como também como um terraceamento, caso a gente tenha, né, uma formação montanhosa aí nesse solo. Manutenção ou reposição de matas ciliares, e a preservação da cobertura vegetal em áreas de nascentes. Então, é muito importante que nas áreas de nascentes, principalmente, a gente preserve a cobertura desse vegetal. Para evitar principalmente o assoreamento, né? E o uso também de rotação de cultura em áreas cultivadas. Rotação de cultura seria aquelas em que eu expliquei anteriormente, onde a gente faz o cultivo de vegetação que vai trazer nutrientes para aquele solo, como foi o exemplo do nitrogênio. Com relação à poluição do solo, a gente tem também o fenômeno de vassoroca, bossoroca ou a chamada ravina, né? O que seria esse fenômeno? Formação de grandes buracos de erosão causados pela chuva em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo. Fica então cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas, né? Então ele fica pobre, seco e quimicamente morto. Nada vai fecundar nesse solo. Temos a problemática dos aterros sanitários, como eu enunciei no início da videoaula. Os aterros, eles são terrenos com buracos cavados no chão, forrados com plástico ou argila, onde o lixo recolhido na cidade, ele é depositado. Agora, a gente tem uma atenção, né? No processo de decomposição do lixo, existe a formação de um líquido extremamente perigoso que a gente chama de chorume, ok? Esse é um outro problema decorrente dos aterros, onde a gente pode ter a contaminação de lençóis freáticos e formação do chamado lixo tóxico. Como não há um processo de seleção do lixo, esses produtos eles podem chegar ao meio ambiente e aos seres humanos, levando ao mal à saúde, né? E dessa maneira, então, a gente tem a contaminação do solo, como eu disse, e dos lençóis freáticos. Então, a gente tem duas problemáticas. Poluição do solo, que é o tema dessa videoaula, e a poluição de rios, lagos e mares, que é tema de uma próxima videoaula. Caso a gente não tenha uma estrutura que impermeabilize o aterro, ok? Então, a gente precisa pensar o local, a forma de impermeabilização, o tipo de lixo deveria ser selecionado para que a gente evitasse esse tipo de problema. O uso de agrotóxico também é outra problemática que leva à poluição de solos.
As plantações são, em geral, mais vulneráveis a um ataque de insetos, por exemplo, do que uma vegetação natural. Por isso é que se utilizam agrotóxicos. Ah, professora, mas por que a agricultura torna-se às vezes mais vulnerável do que uma vegetação natural? Normalmente na agricultura você tem uma seleção de grãos ou de vegetais, uma seleção que pega os melhores genes, na verdade, né? Por exemplo, batata. Vamos selecionar os genes de batata que geram as maiores batatas. E aí você tem até um tipo de reprodução assexuada que é muito utilizada na agricultura e que cai bastante no Enem, principalmente, que foca muito nessa problemática, que é a propagação vegetativa. Né? Não sei se vocês já repararam, mas a batata de um fast food da vida, né? Ela é sempre igual, independente do local onde você consuma. Ah, tô consumindo no Brasil, tô consumindo no Japão, nos Estados Unidos. O gosto, a textura das batatas, elas são muito semelhantes. Por quê? Porque essas batatas, elas utilizam essa técnica de propagação vegetativa, onde você pega um clone, né, de uma batata boa, bem selecionada, pega uma região nessa batata que a gente chama de gema, e nessa gema contém toda a informação genética. Então você pode passar a partir de uma única batata, produzir clones dali. Você faz isso muito com batata, cana de açúcar, né? E aí o que acontece? Elas são genotipicamente idênticas. Isso torna essas batatas, esses vegetais, mais suscetíveis à infecção, né? Seja uma infecção fúngica, um ataque por insetos, enfim. E por isso é que a gente utiliza, né, muito agrotóxico. O Brasil, ele é um dos países que autoriza uma quantidade de agrotóxico bem superior a que outros países, e aí é muito importante a gente enfatizar nessa problemática, né? Os fabricantes desses produtos, eles são obrigados por lei a determinar um prazo para a realização da colheita a partir da data da aplicação do pesticida, pois esses podem ser extremamente tóxicos para a saúde. Na videoaula que eu falo sobre relações ecológicas, na verdade, relações alimentares, né, cadeia alimentar, eu falo sobre bioacumulação. Então, a grande problemática é que esses agrotóxicos, eles não são biodegradáveis. Então, eles se acumulam no tecido dos seres vivos e ao longo da cadeia alimentar, isso vai se potencializando. Outro grande problema são as chuvas, né? Os agrotóxicos, eles podem chegar aos lençóis freáticos e contaminar não só o ambiente terreno, onde está sendo cultivado, né? Mas também rios e lagos próximos, ok? Quais são as soluções? A gente falou muito sobre problemas aqui, sobre consequências, mas e soluções? O que a gente pode estar propondo para melhorar, né, o processo erosivo, o processo de contaminação, né? Primeira coisa, tratar lixos e resíduos domésticos e industriais. Como eu disse, né, separar, saber o que é tóxico, o que não é, isso é muito importante. Colocar, então, lixos em recipientes próprios. A gente já pode começar a fazer dentro da nossa casa. Nos shoppings, hoje em dia, você vê cada vez mais a separação, né? Do lixo orgânico e do lixo inorgânico. Então, é interessante que a gente já comece, desde nós mesmos, essa conscientização. Proteger florestas. O desmatamento, como a gente elucidou no início da aula, é uma das grandes problemáticas da erosão do solo, né? Então, proteger florestas seria uma solução. Utilizar sempre que possível materiais reciclados e preferir produtos ecológicos. Colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio e plásticos, fazendo então, como eu disse para vocês, a separação. Cultivar organicamente também seria interessante, né? Quanto melhor a gente realizar as nossas, a nossa agricultura, né? Quanto mais a gente otimizar isso, menor o risco de contaminação, menor a utilização de agrotóxicos. Então, cultivar organicamente também seria uma solução.
Então, na verdade, a problemática do lixo, do solo, né, ela vai se resumir nos 3 grandes problemas, como a gente resumiu aqui. Lixo, então, o tratamento do lixo já resolveria grande parte dos problemas de poluição do solo. Evitar o desmatamento e reflorestar, né? Seria uma outra vertente que gera poluição do solo. E a problemática com a agricultura, né? O que a gente utiliza aí durante o plantio e tal também são fatores importantes que vão levar à poluição do solo. Mexendo nessas 3 vertentes, a gente deixa a natureza agir, porque o fenômeno de erosão, como eu disse para vocês, é um fenômeno natural, ele acontece realmente em determinadas regiões, mas se a gente evitar problemática do lixo, desmatamento e a utilização de produtos químicos que contaminem esse solo, a gente já estaria resolvendo boa parte da problemática que envolve a poluição do solo. Obrigada pela atenção de vocês. A gente tem outras videoaulas em que a gente comenta sobre desequilíbrios ecológicos, da água e do ar, principalmente. Então, seria interessante vocês continuarem assistindo. Obrigada, galera!